Oi, não. Não ouvi não, estava prestando atenção aqui. Chegou os crentes em Salvador agora para os próximos 15 dias, né? Paulinho errar. Só tinha, nem eu vi lá no Face. Então tá. Glória a Deus. Vamos cantar juntos? Assim
atmosfera de adoração trazer bálsamo na sua vida. Porque eu sei que a gente se coloca em embate. Se você está indo também na sua casa agora, deixa essa atmosfera de adoração entrar aí no seu computador. Entra na sua sala, entra no seu quarto, fazer diferença. Deixa o Senhor curar você nessa noite. Nessa noite. Não é amanhã, não é depois de amanhã. É hoje, é agora. É a partir desse momento que você está assistindo. Deus está tocando você.
estou livre pelo sangue de Jesus. Usa-me, Senhor. Diga, eu estou limpo pelo sangue de Jesus. E aí, João, a galera compareceu aí online? Está comparecendo, 4 pessoas. Está comparecendo? Tá comparecendo. Deixa eu dar uma divulgada aqui nas comunidades. Gente, faz um semicírculo aí, por favor. Vocês não ficarem de costa para o outro. Pega aqui, ó, a linha de João aqui, ó. Faz assim e assim, ó. Isso. Você já passou o link aí, irmão? Já tá rolando. Tá rolando já? Aqui, vou ver agora. Botou no Twitter também? Quando eu faço publicação no Face, ele já manda pro Twitter. Poxa, isso aqui é tecnologia. Gente, estamos ao vivo para o mundo todo agora. Não que o mundo todo esteja assistindo a gente, entendeu? Exatamente! A nossa parte a gente está fazendo. Tiago está dizendo que a mãe dele está assistindo. Quem? Dona Gi? Dona Gi? Dona Gi, um abraço para a senhora. Bíblia, né, Dona Gi? Tá lembrada, né? Bíblia. Aleluia. Estou vendo aqui hoje, ó. Live! Deixa eu aqui retweetar. Deixa eu ver como é que eu faço isso mesmo, meu pai. Peraí, copia. Não, retweetar. Alguém se lembra aí de qual é o tema que a gente vai comentar hoje? Falei lá no domingo, na saída aqui. Essa é a base do nosso estudo. Que tipo de cristão Deus espera que eu seja? Por que a gente falou sobre isso? Deixa eu voltar até um pouquinho nessa... Vem para a roda mesmo? Eu vou, só vou pegar minhas Por que, irmãos? Olha, como eu tenho dito aqui sempre, tem muitos modelos de cristianismo aí. Quando a gente está dando pagação, né? Não, tá dizendo que quer comprar seu cabelo. Quer comprar o cabelo? Eu tô vendo se você tá vendendo. Não, Dona Gi, não. Dona Gi não é feiticeira, não, viu, gente? Que ela está querendo comprar cabelo. Não, ela é cabeleireira. Aliás, ela é, na realidade, a conselheira amorosa do bairro de Vista Alegre. Nenhum casamento jamais foi o mesmo depois da presença de Dona Gi lá em Vista Alegre. Se vocês quiserem saber, pergunta o filho dele aí no Facebook. Ele sabe dizer por quê. Olha lá. A gente tem comentado sobre isso, sobre que tipo de cristão Deus espera que a gente seja, porque a gente tem visto que o cristianismo real, puro, aquilo que Deus espera de nós, tem sido deixado de lado. E as pessoas estão servindo a uma religião, né? Eu já até saiu um artigo falando sobre isso, de Ed Redekiewicz, né? Que se o cristianismo seria mais uma religião ou a solução, a fuga de todas as religiões, né? Porque Jesus não veio fundar mais uma religião, irmãos. Jesus veio ser exemplo para nós de vida, nos remir, nos salvar e nos religar a Deus.
Então esse sentimento de religiosidade muitas vezes afasta a gente de Jesus. É isso que a gente quer combater. E quando a gente fala assim que Deus espera algo de nós, é porque tudo no Evangelho trata-se de uma contrapartida. Tem uma contrapartida, né? Deus entrega o seu Filho para morrer pela gente, e o mínimo que a gente pode fazer é entregar a nossa vida para que Ele possa fazer dela, ou seja, da nossa vida, aquilo que Ele quiser, né? E o querer de Deus tem que ser importante para você, né? Tem uma música de Djavan que fala assim: meu bem-querer é segredo, é sagrado, né? Mas deixa eu dizer mais, ou melhor, o querer de Deus é revelado e sagrado. Porque o querer de Deus para a nossa vida está em Cristo. Por isso que a gente fala assim, que tipo de cristão. Ou seja, quando a gente quer se aprimorar na nossa personalidade, em quem a gente não vai olhar para nós mesmos ou para nossas habilidades, a gente vai olhar para Jesus. Amém? E hoje a gente já falou aqui sobre sermos livres, a gente já falou aqui sobre sermos prudentes, a gente vai falar hoje à noite aqui da gente ser ousado. Ousado. Ousadia. Não é ousadia não, né? Que o baiano gosta de falar. Ousadia. Ousadia que é, vamos dizer assim, tem uma significação mais, vamos dizer assim, de picardia, né? De como é que eu posso dizer assim? De saliência, né? De saliência, né? Não é isso não, né? Já chegam as músicas de pagode e de funk falando tanto dessa ousadia aí, né? Livres, prudentes. A primeira eu estou esquecendo, alguém me lembra? Eu te digo depois, João. Certo? Não, foi. A primeira foi livres, depois foi. Eu não lembro bem mais, mas vamos pegar, aí depois eu te passo, não se preocupe. E eu tenho os materiais que eu já te prometi, não foi? Promessa é dívida. Tem irmão que é assim, né? Com ele promessa é dúvida, né? Está repreendido, irmão. Então a gente vai falar hoje sobre a gente ser ousado, né? Nós sermos cristãos, mas nós sermos ousados, né? E a gente precisa definir, já que não é essa ousadia que a gente falou aqui, né? Da saliência, da eroticidade, vamos dizer assim. Que ousadia é essa então que a gente está falando? Que tipo de ousadia é essa que a gente está se referindo quando a gente está tratando do reino de Deus, de nós sermos seus filhos, né? É importante a gente determinar esse sentido, né? Então, antes de eu definir aqui, eu queria abrir para vocês que estão aqui, o pessoal que está na internet, dizer, o que é ousadia? Não vale o pessoal que está na internet entrar na internet e botar lá no Google, né? Intrepidez. O que mais? O que é ousadia? Atitude. O que mais? O que mais? Deixa fluir, vai, fala. Tipo, ser cara de pau mesmo. Ser cara de pau mesmo, exatamente. Ser atrevido, né? Ser cara de pau. O que mais? O que mais que é ousadia? O que mais? Passar por cima da timidez. Passar por cima da timidez. Não só da timidez, né? Ou passar por cima de qualquer coisa, né? Que se interpõe lá. A ousadia é isso. O que mais? O que mais ousadia? Coragem, né? É tudo isso junto aí, irmãos. Ousadia, no sentido que a gente está comentando hoje aqui, como é que eu posso dizer aqui? É determinar-se a correr os riscos necessários. Não é, presta atenção, não é você ignorar os riscos, porque isso é imprudência. Não é? Isso é imprudência. A gente já falou sobre isso na semana passada. Por isso que eu falei que um estudo vai se somando com o outro. Não é você ignorar os riscos. Por isso Jesus chegou para a gente e falou assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Não é você ignorar
aquilo que... Mas é você enxergar os riscos e determinar-se a correr os riscos necessários. Certo? Então, esse atrevimento, né? Empreender, tomar a frente. Tomar a frente. Né? Ousadia, irmãos, é como no exército. Não sei se vocês sabem como é que funcionava antes os exércitos. Os exércitos faziam uma fila de pessoas e um ia contra o outro. Sabe quem eram os soldados que iam na frente? Os soldados mais ousados. Porque se aquele que estava na frente, na hora que desse a ordem de partir para a batalha, ele travasse, irmão, travava a tropa toda. Então, quando Deus nos chama a sermos cristãos ousados, a nos atrevermos a corrermos os riscos necessários, a nos atrevermos, certo? A empreendermos, a tomarmos a frente das coisas, é porque Ele tem um propósito quanto a isso. Ele tem um objetivo para nós. Então, aquele que é cristão, quando o apóstolo Paulo define Cristo, né, ele fala como Cristo sendo o primeiro de muitos. O primeiro de muitos. Né? Ou seja, ele é o filho, em João ele diz que é o filho único, né, o filho unigênito. Lá o apóstolo Paulo vai dizer que ele é o primogênito. Tem uma mudança aí, não tem ou não tem? Hein? Antes ele era único, agora ele é primeiro. Então, depois dele, nós. Depois dele, nós. Então, essa característica de ousadia, de empreender, de tomar a frente, de ter coragem, de assumir os riscos necessários, estava cravada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Quando você vê um pregador falando assim, pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, é que a gente não está se referindo a Cristo na sua deidade, ou seja, na sua característica divina. A gente está se referindo a Ele quanto a sua característica humana, pessoa, como gente. Né? Então Jesus Cristo de Nazaré, Ele se ousou. E você vê isso desde a sua infância. É ou não é? Os pais foram lá, era a ocasião da Páscoa, todo o povo judeu ia para Jerusalém nessa época, e tal, Jesus subiu. Deu zigue em José e de Maria. Deu zigue, para quem não está acompanhando da internet aí e não sabe, em bom baianês deu uma perdida, deu um signal, né? E Maria e José não sabiam onde estava o menino. Foram procurar ele, que estava discutindo a lei lá com os sacerdotes no templo. Sabe por quê? Porque ele estava disposto a correr o risco. E aí você vê Jesus correndo riscos o tempo todo, irmãos. Sabe? Por exemplo, uma das leis mais duras no judaísmo corrente, né, durante a vida de Jesus, era o respeito com relação ao sábado. É ou não é? O povo era xiita com relação ao sábado, né? Os judeus eram xiitas. Tinha tantas outras coisas da lei que eles podiam, né, se apossar, né, e fazer menção, mas o sábado era um negócio, sabe? E aí Jesus vai, em pleno sábado, sai curando as pessoas. Estava um cego lá, estava um aleijado, Jesus vai e cura esse cara e fala, não, toma teu leito e se manda daqui. Mas era sábado. E sábado não podia ninguém carregar o leito. Aí o cara foi para o sacerdote, e eu falei, para, falei, é sábado, você está carregando o leito. O cara falou, está entendendo, meu irmão? O mesmo cara que me curou falou para eu carregar o leito. Sabe por quê? Porque Jesus era atrevido, irmãos. Porque Jesus era ousado. Sabe? Os caras chegaram para ele e falaram assim, é lícito você curar o sábado? Aí Jesus chegou para ele e falou assim, se uma vaca de vocês estiver atolada lá, vocês não vão lá e tiram a vaca do atoleiro ou deixam ela morrer no sábado? A gente tira do atoleiro, quer dizer, então a vaca vale mais do que a pessoa. Sabe por que Jesus faz isso? Porque Jesus é ousado. Jesus é ousado.
Jesus, a ousadia, irmãos, a ousadia pega momentos de crise e transforma em insights tremendos de libertação. A ousadia faz isso, né? Sabe por que o aprisco é o aprisco? Porque o aprisco é ousado. É ousado, irmãos. Né? A gente está aqui pouquinha gente, mas a gente está transmitindo para o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque a gente é ousado. Porque a gente é ousado, irmão. Entendeu? E você precisa entender que essa característica está presente no filho. E se está presente no filho, tem que estar presente em mim, tem que estar presente em você. Amém? Beleza? O que é, irmãos, que embate, que vai de encontro à ousadia? Existe uma palavra chamada condição, né? Muitas vezes nós não nos vemos na condição, né? Condição vamos dizer, aquela palavra que a gente espera que algo, né, nos proveja, sabe, nos dê a oportunidade, né? Poxa, se eu tivesse a oportunidade. Você acordou de manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Você teve a oportunidade. Todo dia é um novo dia. E eu não estou falando isso para a gente cantar a musiquinha da Globo no final do ano, porque todo final do ano é a mesma música. Mas Deus tem novas músicas para a gente todos os dias. Aleluia. Sabe? Tipo, hoje é um novo dia, nada. Todo dia é novidade de Deus. É por isso que o Evangelho, a tradução da palavra Evangelho é boas novas. São coisas boas e coisas novas. Entendeu? Porque se fosse boa, tem coisa que é boa, mas já passou. Mas nada melhor do que aquilo que é bom e que é bom. Hein? Beleza. Então, às vezes a gente espera a condição, né? O requisito. Às vezes a gente se acha incapaz, inábil, inabilitado a fazer algo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos de ousadia porque nós não temos condição mesmo, não. E isso é uma coisa, irmãos, mágica do reino de Deus. Deus não precisa de condição. Deus não precisa de condição. E Ele vem provando isso na história toda, irmãos. Na história toda. Se você ver, por exemplo, são tantos exemplos que fervilham na mente, que chega a dói. Mas eu vou dar um exemplo de quando Gideão saiu para a batalha. Lembra quando Gideão saiu para a batalha lá? Que tinha um exército grande e tal, e Deus mandou primeiro que aqueles que são fracos, que não são corajosos, são medrosos, que não têm ousadia, fiquem. Primeiro corte, né? Corte número 1. Segundo corte, bota o povo para beber água, bota o exército para beber água, né? Botou? Botei. Quem abaixar e beber igual um cachorro, não vai para a batalha. Mas aquele que levantar com a mão e beber, vai. Eu sei que o exército, irmãos, saiu de milhares para centenas. Chegou lá, Deus faz a obra, derrota um exército que pareciam gafanhotos. A descrição é essa. Já viu como é uma nuvem de gafanhoto? Vocês, acho que aqui não tem na Bahia, mas já vi na televisão. Os bichos vêm, detona tudo e vai embora. Era essa a imagem do exército inimigo. Tocou a trombeta, o povo lá se confundiu, se matou eles mesmos, e aí saiu o cara lá vitorioso. Irmãos, Deus não precisa de condição. Mas muitas vezes existem requisitos indispensáveis para nós. A nossa ousadia tem uma base. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, para não dizer que a gente não abriu a Bíblia hoje. Mateus capítulo 28. Abra sua Bíblia aí. Se você tem Bíblia, tem alguém assistindo? É, sim, 4 pessoas. Fora a dona Gina. Agora lê o verso de Bíblia. Você pensar prudentemente pode ser confundido com ansiedade?
Lembra quando a gente falou sobre prudência na semana passada? Prudência significa você não ignorar os riscos. Eu estou entendendo o que você está falando, é tipo assim, eu acho que a ansiedade é quando você faz com que os riscos tomem o lugar do objetivo. O objetivo é o pensamento mais alto. O alvo onde você quer chegar é o pensamento mais alto. Quando você começa a olhar, né, como a gente falou, né, a prudência é você medir, né, as consequências, as dificuldades. Quando essas dificuldades começam a tomar uma proporção maior do que, aí você fica ansioso. Aí já é ansiedade. É por isso que a prudência só não serve. Porque muita prudência leva ao sentimento de autopreservação. É por isso que é necessário um equilíbrio entre prudência e ousadia. Amém? Alguém lê aí o versículo 18. E chegando-se, Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi a metade do poder, irmãos? Foi um terço do poder. Foi tipo assim, 3/4 do poder. Jesus chega para os caras e fala: olha, presta atenção, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, irmãos, presta atenção, a condição que muitas vezes nós esperamos ter em nós mesmos, nós não vamos encontrar nunca. Você nunca vai ser capaz de encontrar a condição necessária para qualquer coisa na sua vida. Talvez você se torne alguém, sabe, habilitado em determinadas áreas da sua vida. Como talvez você conheça pessoas que são boas naquilo que fazem. Poxa, mas fulano de tal é admirável nesse sentido, né? Como ele é capaz? Como ele é bom nisso aqui? Só que você vai ver outras áreas da vida dele, você vai ver que talvez toda aquela busca que ele fez em uma direção gerou uma série de percalços em outras estruturas da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a condição que a gente espera para realizar, vamos dizer assim, a nossa caminhada de forma perfeita, não está em nós, está em Jesus Cristo. Porque é dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. E aí Ele nos dá esse poder, através do seu Espírito. Amém? Vamos lá. Irmãos, a ousadia tem duas direções, certo? A ousadia tem duas direções. Existe uma direção, vamos dizer assim, uma direção relacional. Existe uma coisa que é importante, irmão. Vou dar um mistério para vocês aqui, para quando vocês estiverem estudando a Bíblia. Existe um paradigma, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, um paradigma na palavra de Deus que é o paradigma da cruz, né? Todas as coisas na Bíblia, ela tem dois âmbitos principais. Primeiro, um eixo vertical, que trata daquilo que é de você para com Deus e de Deus para você, né? Esse fator é o fator mais importante, né? Então, se eu estou falando sobre ousadia aqui, ousadia passa pelo paradigma da cruz. O segundo ponto, ou seja, a gente vai falar de ousadia no sentido do nosso relacionamento com Deus, e também existe a ousadia vertical, horizontal, que é de como a gente lida com as questões da nossa horizontalidade, da nossa vida, do nosso relacionamento uns com os outros, das questões familiares, das questões ministeriais. Então isso é muito importante. Todas as vezes que você quiser saber, por exemplo, pelo menos um mistério de Deus, quando você estiver estudando a Bíblia, em um versículo que Deus estiver falando com você, aplique o paradigma da cruz. Veja de que forma aquele versículo, aquele estudo, aquela palavra, ela fala com você horizontalmente ou verticalmente, ou seja, na sua relação com o seu Pai que está no céu. E como essa palavra, essa orientação, esse versículo fala com você diante do seu relacionamento vertical com os irmãos, horizontal com os irmãos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, e é o próximo como a si mesmo. Né? Você vai ver esse paradigma aí acontecendo o tempo todo no Evangelho de Cristo. Então, quer saber o mistério, irmão de Deus? Paradigma da cruz.
De que forma esse versículo aqui está impactando a minha vida, no meu relacionamento com Deus? De que forma esse versículo, esse estudo está trabalhando comigo na minha relação com meus irmãos? Isso aí já é um grande passo no estudo bíblico. Então, o segundo, vamos dizer assim, vértice do nosso estudo é a ousadia na nossa relação horizontal. E a gente vai falar sobre isso. Mas aí, para a gente falar sobre a questão do nosso relacionamento com Deus, a gente vai abrir em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu queria ter resumido mais, né, os versículos. No entanto, irmãos, não dá, porque o apóstolo Paulo está fazendo uma explicação, né? Então, se você pega uma explicação e você fere ali, fica complicado, né? Então, a gente está aí em apóstolo Paulo, ninguém sabe quem escreveu Hebreus, o escritor de Hebreus. Algumas pessoas acham que foi Paulo, outras pessoas acham que foi Lucas, pela forma com a qual foi escrito, tá? Muito provavelmente foi Lucas. Os biblistas acreditam nisso aí. É como Paulo faz um bocado de carta, a gente já mete Hebreus no bolo, né? Hebreus capítulo 10, vamos ler aqui, a partir do versículo 2. Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpados de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano, ele está falando sobre o sacrifício feito na velha aliança, tá? Sacrifício de bois, de cordeiros, né, para a cobertura dos pecados, né? Em vez disso, versículo 3, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimadas inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecado. Então eu disse: Eu estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar os pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Aleluia. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, de uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os seus dias, os seus deveres religiosos, e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar os pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. 13. Ali Jesus está, esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado, escabelo debaixo dos seus pés. Assim, como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito, aleluia, o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não mais há necessidade de oferta para tirá-los. Aí vem o principal ponto. Eu vou dizer por quê. Cheguemos, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo.
né? Ou ousadia para adentrarmos o Santo dos Santos. Beleza. O que é que nos desabilitava de estarmos na presença de Deus? O pecado. Por quê, irmãos? Porque Deus é santo. Deus é santo. Não se apresenta pecado. Ou seja, não se apresenta-se em pecado na presença de Deus. Quando o pecado do mundo foi posto sobre Cristo, Deus virou o seu rosto. E o mestre gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus é santo, irmãos. Então o pecado não é uma brincadeirinha de criança, como muitas vezes as pessoas começam a pensar. A barganhar: não, mas eu não sou tão ruim assim. Olha, eu conheço pelo menos 50 pessoas que são muito piores do que eu. Pecado não é uma brincadeira. Pecado é aquilo que nos desclassifica de entrarmos na presença de Deus. Beleza. Para curar essa desclassificação, entra o sangue de Jesus. O sacrifício puro e santo, consciente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, a narrativa de Hebreus vai dizendo que quando os pecados eram rememorados ali na presença e pagos no sangue daqueles animais, trazia a consciência do homem acerca do pecado, do erro. No entanto, Deus escreveu a lei no nosso coração e nas nossas mentes. E ofereceu o seu Filho por nós, para que esses pecados fossem completamente apagados. De sorte, irmãos, que ninguém faz aquilo que é errado sem saber que é errado. Compreende isso? Porque a lei está escrita nas nossas mentes e nos nossos corações. Por isso, o sangue de Jesus é o sacrifício, vamos dizer assim, perfeito, que nos limpa, que nos tira de todo mal, que nos limpa de todo pecado. Isso que João vai dizer lá, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se a gente diz que não tem pecado, a gente faz dele mentiroso. Porque o pecado está na gente. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, irmão, quando você for entrar na presença de Deus, você tem que entrar com ousadia. Preste atenção. Todas as vezes quando você vai buscar Deus de verdade, irmãos, não é buscar Deus tipo oração antes do almoço, não. Tipo, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Né? Isso não é buscar Deus, né? Isso é qualquer coisa. Estou falando da hora que você vai buscar Deus mesmo. Automaticamente bate em você um senso de impossibilidade. Não é só em você, não. Lembra lá do profeta Isaías? Meu Deus, eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Porque automaticamente, quando Deus se expressa, irmãos, quando Deus se expressa na sua santidade, na beleza da sua santidade, irmãos, é verdadeiramente como um espelho para nós, que mostra a nossa indignidade de estarmos naquele lugar. E se nós pararmos de sentirmos as nossas debilidades, a obra de Deus para na nossa vida. Sabia disso? Se você parou de sentir as suas debilidades, parou de sentir-se indigno na presença de Deus, a obra de Deus parou na sua vida. Parou. Porque quem pode dizer ao oleiro: me faça desse jeito ou me faça daquele outro jeito? O barro vai orientar o oleiro? Não. É o oleiro que põe a mão lá e faz o vaso, faz e molda o barro segundo o seu propósito, o seu querer. Então, se você para de sentir-se indigno, incapaz,
a obra de Deus para na sua vida. Ainda mais o sangue de Jesus. Ótimo, irmãos, a gente está falando de um primeiro momento. Porque na hora que Deus vem com a sua santidade sobre nós, irmãos, a gente se sente podre, bizarro. E aí Ele nos torna dignos na sua presença. Ele nos dignifica. Ele nos põe de pé novamente. E aí sai a figura do pecador, entra a figura do filho, de um pai que abraça ele novamente, e volta a figura do servo. Porque você sempre fala assim, Deus, a ousadia se dá dessa forma. Você entra na presença de Deus e se sente indigno, mas você continua. Como o filho pródigo falou, quantos jornaleiros, quantos serventes do meu pai tem comida melhor do que eu estou comendo aqui agora. Eu vou me levantar e vou ter lá com meu pai. Aí o pai vai e abraça. Beleza. Aí vai, põe anel no dedo, roupa nova, não sei o que lá, dignifica o filho novamente. Aí entra a figura do servo. Porque o filho amado faz aquilo que o pai quer. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Me diz qual é o teu propósito. E isso acontece ciclicamente na nossa vida. Aí você caminha mais uma vez e você se sente bizarrando, pisa na bola de novo. E aí você vai buscar a presença de Deus. Deus te dignifica. Põe anel no seu dedo, sandália nos seus pés. Te põe para caminhar de novo. Aí você está entendendo para que vem as músicas, né? Me pôs em pé para caminhar. Ele me deu seu amor, como nunca ninguém me encontra. E Ele venceu a morte, mudou a minha sorte, me fez mais que vencedor. É assim que acontece, irmãos. Agora é preciso ousadia. Ousadia para quê? Para continuar. Porque muitos são aqueles que dão de cara com Deus, irmãos. E na hora que Deus se expressa na beleza da sua santidade, eles recuam. Porque eles não querem abrir mão. Eles não querem abrir mão. Eles não querem ter esse sentimento de indignidade. E o mundo está aí para curar esse sentimento. O mundo está aí, ó. Seja quem você é. Eu não quero ser quem eu sou, não, irmãos. Eu quero ser mais como Jesus. Eu quero menos o líder em mim e mais Jesus. É preciso ousadia para continuar a ser aperfeiçoado. Tem gente que vem numa certa caminhada e fica, irmãos, ó, eu chamo na periferia da vontade de Deus. Como se isso existe. Isso não existe. Olha, irmão, o pessoal da internet aí está na periferia da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus é aqui, não pensa. Estou brincando. Brincadeira. Brincadeira. Mas o pessoal está na periferia da vontade de Deus. Sabe o que está na periferia da vontade de Deus? É que não quer se arriscar para ir para o centro. Para o lugar onde a coisa perde, irmãos. Porque quanto mais você vai buscando fazer a vontade de Deus, ó, mais Deus vai te apertando ali. É assim, irmão, que funciona. E aí, de repente, a pessoa fica guardando uma distância segura. Não, daqui dá para eu continuar com aquele pecadinho escondido, ninguém sabe. Daqui dá para eu ficar com aquelas estruturazinhas de vida onde de vez em quando eu creio, de vez em quando eu não creio. Vamos mergulhar. Tem ousadia para mergulhar. Amém? Está perto de Deus, existe ousadia. A ousadia que há no sacrifício do sangue de Jesus. A primeira e única condição que nós precisamos para a manutenção de um relacionamento com Deus completamente santo. Amém? A segunda ousadia, vamos dizer assim, o segundo vetor dessa energia que a gente precisa ser encontrada em nós e que estava em Cristo Jesus. É uma ousadia ministerial. É uma ousadia pessoal. É uma ousadia de você empreender, de você tomar a frente, de você se expor aos riscos que vão acontecer. Você acha que Jesus não
abalar os discípulos, não, irmãos. Semana passada a gente falou sobre prudência. Jesus chegou para os discípulos e falou: olha, eu envio vocês como cordeiros, como a cordeiros aos lobos. Fica aí um ultimate fight aí entre um cordeiro, uma ovelha e um lobo. Quem é que ganha? Sem Jesus, meu irmão, ó, a ovelha, ó, vira almoço. Vira almoço. Mas aqui não. Deus nos previne, nos dá ousadia. Porque mesmo nas dificuldades a gente está tentando enfrentar. Amém? Vamos lá. Vamos abrir em Atos capítulo 4. João vai divulgando sempre, né, paralelamente aí com a galera, porque tem uma galera que chega depois, né? Tem um pessoal que vai chegando depois. Estou fazendo isso. Hã? Estou fazendo Está isso. fazendo? Atos capítulo 4. Essa é massa. Irmãos, eu vou ler um pouquinho mais rápido. Eu não resumi, porque aqui é uma história muito simples, né? Vamos dizer assim, mas vai ficar massa para você entender essa ousadia. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. E os saduceus não acreditavam que os mortos podiam ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte. Deram um gelo lá em João 1, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Ou seja, os caras conseguiram fazer um arruaça ali, né? Começaram a pregar com ousadia ali. Os caras prendem esses caras, porque alguém precisa segurar essa pregação aí. Vamos lá. No dia seguinte, versículo 5, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. A corda toda. E nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. Aqueles que tinham, inclusive, sacrificado Jesus. Presta atenção, irmãos. Só para eu abrir um parêntese aqui, rapidamente. Quando a gente fala assim, olha, os judeus mataram Jesus. Tem gente que tem raiva dos judeus. Os judeus mataram. Irmão, quem matou Jesus foi eu. Quem matou Jesus foi você. Você consegue compreender isso? Foi o meu pecado, foi o seu pecado. Entenda isso. A gente diz, mas os judeus foram instrumentos de Deus para o cumprimento da promessa. Tem gente que desenvolve um antissemitismo baseado na morte de Cristo. Quem matou Jesus foi eu. Se você não entendeu ainda isso, você precisa dar um passo no seu cristianismo. Quem matou Jesus foi o seu pecado. Porque se não existe isso, ainda não houve conversão pessoal. Porque o escrito de dívida que era contra você foi posto sobre ele. Ele morreu por causa de você, por causa de mim. Amém? Então não justifica, tá? Então Pedro, 7. As autoridades puseram os apóstolos em frente massa demais, em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, tudo que Pedro queria, irmão, era essa pergunta. Eu acho que estava saindo fogo pela zona. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridade e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem, como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui, completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram,
veio a ser a mais importante de todas. Versículo 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Aleluia. Nenhum. Obrigado. Nenhum. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem, a ousadia de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução. Sabe o que eles pensaram? Vamos montar uma arapuca para eles. Vamos botar a gente aqui, só os líderes, só os poderosos, só os ungidos, só aqueles que podem. Só. Se eu quiser afundar aqui um pouquinho. Mas não é sobre isso que a gente está pregando hoje, não. Só os poderosos, né? Só os fariseus. E na hora que a gente montar essa estrutura, na frente de todo mundo, eles vão ficar intimidados. Eles vão ficar intimidados, não vai dar para eles. Tudo que Pedro e João queriam era essa oportunidade. E tomem Jesus no nome, rolava. Mas não podiam dizer nada contra os dois. Versículo 14, desculpa. Versículo, é isso mesmo, né? Os membros do Conselho Superior, versículo 13, admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Irmãos, preste atenção numa coisa importante. Você precisa ser reconhecido como companheiro de Jesus. Aleluia. Jesus, irmãos, a pessoa tem que olhar para você e falar assim: tem coisa de Jesus ali. Tem umas coisas de Jesus ali. Vamos ser de Jesus, viu? Amém. Ou talvez te criticaram às vezes também. Para você é otário, vai dar a sua outra face? Tem coisa de Jesus aí. Você precisa ser reconhecido como companheiro de Jesus. Sabe o que eles olharam e falaram? Um dia chegaram para Jesus e falaram assim: não é esse aí o filho de José? O carpinteiro? E Jesus bombando na Judéia. O ensino de Jesus tomando para tudo que era canto, fazendo discípulos, botando para lá. Mas esse aí é o filho do carpinteiro. Sempre vai ter alguém, irmãos, querendo desabilitar você. Sempre. Sempre. Sempre vai ter alguém dizendo que você não tem condição, que você não é capaz, que não é possível, que não existe condição. É por isso que existe o nome de Jesus. Aleluia. Porque ele diz: é me dado todo o poder do céu e da terra. E é em nome de Jesus que a gente faz isso. Vamos lá. Versículo 14. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. E em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que é que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem e nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Você acha que Pedro aceitou? Olha a resposta. Mas Pedro e João responderam: senhores, os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois mandou-os embora. O Conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus por causa daquilo que havia acontecido. E o homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. A gente podia continuar. A narrativa de Atos é tão gostosa, irmãos. Dá vontade de você ler o livro todo numa sentada só. Você está entendendo o que é ousadia, irmão? Está entendendo o que é ousadia? Ousadia é uma capacitação, uma habilitação do Espírito. Você sabia que tudo
na vida funciona através de habilitação? Sabia disso? Tudo, irmãos. Tá vendo? Quem veio dirigindo para cá hoje? Tem uma carteirinha, não tem? Não tem uma carteirinha? Como é o nome da carteirinha? Habilitação. Habilitação para quê? A gente chama de habilitação, senhor. É habilitação para dirigir ou moto, né? Ou veículos, né? Habilitação. Porque o mundo, irmãos, funciona com habilitação. O médico, não, a partir de hoje, pessoal, eu sou médico, hein? Se quiser vir aqui, eu vou consultar você. É assim que funciona? Depende, né? Se for em alguns lugares, tá quase assim mesmo, né? É assim que funciona? Não, precisa ter uma habilitação. Tem um conselho, CRM, Conselho Regional de Medicina. Advogado. Não, a partir de hoje eu sou advogado. Juiz, abre a porta aí, que eu vou falar. Não rola. E nós já temos uma prova, né? Da OAB, né? Da Ordem dos Advogados. Né? Irmão, preste atenção. Para você fazer a obra de Deus, você precisa de habilitação. Essa habilitação não é uma carteirinha, não, irmãos. Essa habilitação é uma das coisas que a gente fala que se chama unção, né? Unção é você ter essa habilitação de Deus. É você saber que você pode. E tem algumas coisas interessantes sobre a habilitação. Quem foi que te ensinou a dirigir? Alguém que já sabia dirigir. Sim ou não? Imagina alguém que não sabe dirigir. Olha assim que dirige, tá? Pega o volante, presta atenção, o acelerador da esquerda. Sai da quarta, hein? Sai da quarta, que é melhor, mais fácil. Não dá, irmão. A habilitação só é conferida por alguém que já sabe. É por isso que Jesus, irmãos, é que nos habilitou. Entendeu por que Jesus teve que fazer a trajetória de descer, vir até aqui, empoeirar os pés? Porque ele tinha que nos habilitar. De sorte que ninguém vai falar assim: ah, Jesus, o senhor não sabe o que é que eu estou passando. Né? Jesus fala: eu sei. Eu sei. Porque quem tem habilitado você a passar por isso, sou eu, que passei talvez muito mais do que você. Tudo funciona, irmãos, através dessa habilitação. Só confere habilitação só quem é livre pode libertar. Só quem é livre. Sabia disso? Só quem é livre. Imagine, é simples. Você tem duas pessoas aqui, uma grade no meio, desse lado de cá a prisão, do lado de cá a liberdade. Alguém que está aqui preso pode libertar? Não pode. Tem que ter a chave, tem que saber como é a área, tem que saber, tem que vir abrir a porta. Só quem está livre, irmãos, pode libertar. Só. Está entendendo isso? É simples. Você precisa buscar habilitação na sua vida. Habilitação. Abra sua Bíblia aí, para a gente estar encerrando já. Passei um pouquinho hoje, né, irmãos? Para variar. Olha, ao invés de a gente abrir essa discussão aqui, e não vai dar tempo, vou fazer 3 perguntas aqui. Ó. Eu quero saber aqui se alguém já se sentiu desabilitado em algum propósito alguma vez na sua vida. Já se sentiu? Já se sentiu? Por exemplo. Ajuda aí. Por exemplo. Hã? Não entendi. Por exemplo, para dirigir. O que mais? O que mais? Que tipo de sentimento é que é a desabilitação? Existe essa palavra? Desabilitação. Frustração. O que mais? Desânimo. Hã? Pressão? Pressa? Em que sentido? De habilitar que, né, está passando por esse covardia, medo, esse sentimento é péssimo. Esse sentimento é péssimo.
incompetência. Incompetência. É por isso que a gente precisa de ousadia, irmãos, e da unção do Espírito Santo. Porque quem habilita as nossas vidas, irmãos, é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Estava assistindo um vídeo lá a gente tocando lá, o Jonathan assim, olha, dá para ver ele falando com o Gel. A gente vai ver quem é espiritual aí agora. O que ele estava falando? Eu quero ver quem que está com a habilitação em dia. Agora a gente vai ver quem que está com a papelada em dia. É assim, irmão. É assim que funciona. Beleza, como é que a gente busca essa habilitação? Como é que busca? Só para encerrar, porque a gente já está aqui no horário estourado. A habilitação em Deus, como é que a gente busca? Conhecendo. Conhecendo como? Através do Filho. Através do Filho, o que mais? Só vamos abrir aí, irmãos, só para encerrar. Lá em Mateus versículo 21, capítulo 28 de novo, a gente já leu, quando Jesus fala que é dado a ele todo o poder no céu e na terra. 18. Agora lê o 19. Portanto. Para. Lê de novo. Para. Irmãos, essa palavra essa palavra aí, irmãos, é a habilitação. Agora continua o versículo. E ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 20. ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Portanto, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, eu habilito vocês. Habilito a quê? A vocês irem e fazerem a obra que é para ser feita. Tem uma coisa assim, José, que a gente tem uma coisa que eu estava falando lá. Estava tomando posse, né? E aí, os vários colegas assim, lá na caixa. E aí teve um que levantou na hora de se apresentar, falou sobre a união e tal. E ele falou, eu tenho um mestrado em metrologia, que fiz engenharia química, e parará. Nada a ver com a coisa de trabalho. Aí eu vou falar de união. Ele falou, de Gênesis, eu não sou religioso não, mas em Gênesis mesmo, 11 eu acho. Deus fala, Jeová, ele falou assim, né? Os homens falavam as mesmas línguas. E eles queriam construir uma torre para chegar até o céu. E aí Jeová veio e fez com que cada um falasse uma língua e destruiu tudo. Quer dizer, não era para ser assim. Então é importante que nós todos falemos as mesmas línguas, para que a caixa cresça e cresça. Pregando, né? Aí eu falei, rapaz, você me chama de capeta. Nada a ver, meu pai. Mas na verdade ali, para quem eu sabia, tinha mais gente ali que foi cristão, sabe que ele tinha uma mensagem ali, entendeu? Por trás daquilo ali. Aí eu lembrei, aí na hora de me apresentar, né? Aí eu falei, todo mundo aqui tem uma escolha para estar aqui. Porque Deus é que dá o livre-arbítrio. Mas todo mundo tem que saber que Deus é que botou essa oportunidade aqui para cada um. Independente de religião, da sua crença, entendeu? Assim. Deixou lá uma palavra logo, né? Ousadia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito mais fácil você ser ousado nas novas estruturas do que nas velhas estruturas. É muito difícil você ser ousado na família, por exemplo. Porque família todo mundo conhece você. Todo mundo quer te rebater. Todo mundo já sabe quais são as suas problemáticas. Todo mundo já sabe, né? Por isso que na hora que Jesus estava fazendo a obra, mas aí o filho de José. Muitas vezes, irmãos, essas estruturas que são costumeiras da nossa vida precisam sofrer um rebuliço. Um rebuliço. Precisa acontecer uma desestrutura mesmo. Para que haja ali uma noção de ousadia novamente, para que algo novo saia daquilo ali. Porque senão, irmão, fica no mesmo, na mesma. Então chega a hora, irmão, que alguém tem que se
se levantar, e esse alguém tem que ser você. Você. E vai tomar tino da situação e falar, olha, isso é ousadia. É correr o risco. É falar, não, eu vou correr esse risco aí, meu. As coisas vão mudar. Porque podem ter semeado a semente que for. A partir de agora é semeio diferente. Porque quem semeia na carne, colhe corrupção. Mas eu semeio no Espírito. E do Espírito eu colho a vida eterna. Não importa o que tenha acontecido atrás. Não importa, irmãos. Não importa. Primeiro a ousadia com Deus lá, ó. Eis que eu faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Quando você sabe, irmãos, que essa haste aí está de pé, o horizontal está de pé, o vertical está lá de pé, o seu relacionamento com Deus está lá de pé, você entende, irmãos, que Ele é que garante. É Ele que faz as coisas acontecerem. E aí sabe o que você quer ser? Instrumento. Você quer ser o canal para onde o poder de Deus vai ser dispensado. João e Pedro estavam lá. Não tenho prata, eu não tenho ouro. Aquilo que eu tenho, isso eu dou para você. Levanta aí, Ana. Foi levanta e anda e mandou eu ver. Foi levanta e anda. Foi mesmo, levanta e anda. Para me enganar. A gente, nós precisamos ter essa ousadia. Falar assim, Deus, eu estou contigo aqui, ó. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser esse instrumento. Ore diante do Senhor agora. Feche seu olho aí e fale, eu quero ser esse instrumento. Eu quero ser esse canal. Porque o poder de Deus continua a ser dispensado sobre a terra. O poder do Senhor continua a ser ministrado sobre a terra. O dunamis, o poder transformador do Espírito, sabe, continua a ser ministrado sobre a terra. Irmãos, você precisa ser apenas como se fosse uma antena, irmão. Sabe a antena do para-raio? É você. É você que está gravado na terra, mas você está com, sabe, os seus olhos voltados para o céu. Quando Deus descer, irmão, com o seu poder de lá, irmãos, vai pegar em você e isso vai mudar e transformar a realidade da sua vida. Você precisa crer nisso em nome de Jesus. Creia nisso. Saia daqui nessa noite crendo nisso aí, sabendo que Deus é contigo. Todas as vezes que você colocar os seus olhos para Deus, o poder de Deus vai descer sobre a sua vida, para transformar a situação, aonde qualquer que seja a situação, irmão. O deserto vai se transformar no jardim. A terra seca vai produzir fruto. Irmão, presta atenção, você vai ser usado para isso. Aleluia. Oh, Senhor, eu creio no poder transformador do teu Espírito. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio no poder transformador do teu Espírito, Senhor. Poder de Deus sobre nós, dá-nos ousadia, Pai, do teu povo santo, Senhor. Dá-nos essa capacitação, essa habilitação, Senhor. Estamos contigo, Pai. Estamos contigo, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Enche-nos de ti, Senhor. Enche-nos de ti, Senhor. Esvazia-nos de nós mesmos, das estruturas antigas, daquilo que não pertence a mim, daquilo que eu já abandonei, Deus, daquilo que eu já abandonei no discurso, mas não abandonei na prática, daquilo que eu já abandonei na mente, mas não abandonei na ação. Deus, me ajude. Fortaleça as minhas pernas, os meus braços, a minha voz, fortaleça a minha mente, os meus olhos, a minha garganta, fortaleça a minha vida, Pai. Põe-me de pé, Senhor. Põe-me de pé. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Eu te amo, Senhor. Eu não abro mão de ti, Senhor. Eu não abro mão de ti, Senhor. Tu és o meu tesouro. Tu és o meu tesouro. Aleluia. Louvor, glória, honra e majestade sejam entregues ao Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus
Deus abençoe. Semana que vem nós vamos conversar sobre sermos simples. Simples.